Então, gente, muita gente é preocupado, indignado, revoltado com as declarações do secretário especial de Cultura do governo Bolsonaro, né? As reações ao vídeo dele, claramente uma apologia ao nazifascismo, a estética toda era colocada, tocava Wagner no fundo, e Wagner era o compositor principal, né, mais utilizado pelos nazistas, inclusive tocava sem parar nos campos de concentração. É, Todo mundo viu aquilo, ele inclusive repete uma frase quase idêntica aos regimes nazifascistas, ao que dizia Goebbels, né? Então, os jornais acordaram hoje com aquele ódio, aquela coisa, aí agora passou dos limites. Eu vou mostrar para vocês que não é agora que passou dos limites, passou dos limites há muito tempo. Quem conhece a história do nazifascismo no mundo já está avisando dessa relação há um bom tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma apresentação que eu fiz lá na editora Alameda, em São Paulo, ano passado, por uma série de pessoas que estavam presentes. Vocês vão poder avaliar por vocês mesmos, se realmente agora que passou dos limites ou se na realidade a imensa maioria das pessoas não está entendendo exatamente o tamanho do problema que nós estamos vivendo, né? Então, aqui uma frase, né, do Gabriele D'Annunzio, que era um dos apoiadores, um dos maiores entusiastas fascistas da cultura em 1918. Né? Ele vai dizer ali, precisamos de um líder com fogo nos olhos e o queixo ereto, tomando a frente e fazendo as massas reconstruírem o Império Romano. Percebe a ideia de ação, né? Um líder que faça, estamos cansados de discursos, precisamos de alguém que tome as coisas na cabeça, tome as coisas pela cabeça e faça as coisas acontecerem. Veja o termo, o queixo ereto, né? Aquela visão de que vai ser um líder honesto, correto, né? Liderando as massas. Se você não percebe isso exatamente dentro do discurso que nós vimos hoje, desde a criação do PSL até a presidência do Bolsonaro, então acredito que mais adiante você vai acabar se dando conta disso. Olha só, o Marinetti, no famoso Manifesto Futurista de 1909, né? Nós queremos cantar o amor pelo perigo, o hábito da ação, ainda que imprudente. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia, a revolta. Nós queremos glorificar a guerra, a única cura para o mundo. Uma das características do fascismo era esse constante revigoramento da ideia da guerra, a guerra como a salvação dos problemas sociais. Os fracos perecem na guerra, os fortes se levantam e tomam o mundo. E esse seria o processo pelo qual, segundo essa escatologia fascista, nós conseguiríamos alcançar uma sociedade melhor, uma sociedade com pessoas mais capacitadas. Então essa apologia à guerra e essencialmente à violência em todas as suas esferas, sejam ela na esfera internacional, seja ela na esfera doméstica, é uma das características que nós vamos encontrar nessa lista, né? Ali adiante, o fascismo nasceu pela necessidade da ação. Essa é uma frase do próprio Benito Mussolini, né, que está lá escrito na Doutrina do Fascismo, em 1932, que é um verbetezinho em que ele explica o fascismo dentro de uma enciclopédia que estava se organizando na época. Tá? O fascismo nasceu pela necessidade de ação, não era meramente um outro partido político, mas em oposição a todos os partidos políticos, é tal que se consolida como um movimento vivo. Então percebe a oposição que nós temos ao político, à oposição que nós temos, que se faz de forma muito clara entre o fascismo e todo o resto, né, como se isso fosse algo apolítico, puro, alvo, correto. Veja se isso não é claramente o discurso que nós temos hoje no Brasil, né? Aqui um outro discurso do Benito Mussolini, já em 1921, né? O primeiro discurso que ele faz no parlamento italiano, veja só. Honrados colegas, eu não estou descontente em fazer meu discurso a partir dos assentos da extrema-direita. Ele não está descontente. Em essência, o discurso, né, vai ser claramente antidemocrático e antissocialista. Obviamente que antissocialista ele está aqui querendo dizer anti-esquerda, né? Esse pavor que se tinha da luta política feita pela esquerda, mas aqui Mussolini, naquela época, dizia e reconhecia claramente que o discurso não ia ser democrático, até porque a democracia era uma coisa de esquerda. Hoje, provavelmente, se alguém fizesse um discurso desse no parlamento, as pessoas iam ficar chocadas, iam dizer, passou dos limites, né? Porque hoje ninguém mais é antidemocrático, mas a gente tem que se perguntar, que democracia é essa que Bolsonaro defende? Né? Que democracia é essa em que você ataca os jornalistas, cala a oposição, passa por cima das regras, não dá
informações de absolutamente nada que está sendo feito. Então, esse termo antidemocrático mudou um pouco de sentido. Hoje nós podemos claramente ver esse caráter antidemocrático hoje nas palavras do Bolsonaro, né? Olha lá, em 25, 4 anos depois, o Mussolini vai de novo fazer um discurso para a Câmara dizendo assim: cavalheiros, a Itália quer paz, tranquilidade e calma para poder trabalhar. Nós vamos dar a ela essa tranquilidade por meios pacíficos, se possível, mas pela força, se necessário. Perceba, a ideia de que nós vamos fazer a coisa funcionar, nem que seja na base da porrada, né? Nem que seja nomeando 7 mil ex-militares para o INSS e fazer a coisa funcionar do jeito que for necessário. Me lembra muito aquelas frases do regime militar, né? Olha, a gente vai fazer, mas se o povo não quiser, não, eu prendo, bato e arrebento, né? Então, o uso constante da intimidação física, da violência física como uma característica dos estados autoritários, e em especial é visto isso no fascismo e hoje claramente dentro dos governos do Bolsonaro. Então quem estava achando antes que agora ele passou dos limites, não, gente, ele já passou dos limites há muito tempo, nós vamos mostrar mais, vamos lá, segue. Olha aqui, ó. Aqui a propaganda da época, né? O Mussolini criou as famosas 3 guerras. Uma das guerras era a guerra pelos grãos, a batalha dos grãos, né? Fazer a Itália produzir mais do que já tinha produzido na história para poder alimentar seus cidadãos e tal. E aí se cria toda uma campanha em torno da figura do Mussolini como uma figura de indivíduo que trabalha, né, que faz as coisas acontecerem, que é do povo, que é de baixo. Ajudava o fato de que realmente Mussolini tinha vindo de uma condição de classe média. Não era, nem nunca foi camponês, mas ele também não era da elite, né? Então essa é uma característica do fascismo muito interessante que o Bolsonaro emula, né? Porque os líderes fascistas, eles não são líderes da elite especificamente. Eles são líderes de uma classe média urbana que detém um determinado tipo de conhecimento. O Mussolini, no caso, era jornalista, né? Tinha lutado na Primeira Guerra Mundial e tal. O Bolsonaro é capitão do exército, ele não é alto oficial nem nada. Então eles emulam isso porque isso dá a eles uma certa legitimidade com relação a essa classe média descontente que eles representam grande parte desse discurso político, né? Percebe ali, ó, de novo, a participação, né? A ideia de que ele é um pobre trabalhando junto com os outros, né? Você encontra isso em todas as fotos do Bolsonaro, desde o primeiro momento onde ele foi dizer que ele assinava com caneta Bic, né? Que comia em bandejão, e toda hora está se reproduzindo essa mesma perspectiva, e isso não se coaduna com o que a gente vê, porque se você for olhar os gastos que ele teve no cartão corporativo nesse primeiro ano, são os gastos dos presidentes em 4 anos somados, dos 2 presidentes, dos 2 mandatos anteriores a eles, somados. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né? Vamos adiante, olha aqui, ó. Aqui já uma frase do Hitler, né? O Hitler, em conversações privadas, ele escreve no dia 5 de julho de 41, né? As populações arianas são povos particularmente ativos. Trabalham de manhã à noite. Aos olhos dos russos, que ele quer dizer os socialistas, né, na época, o principal suporte de uma civilização é a vodka. Percebe aqui como no discurso do Hitler está bem claro, bem colocada aquela questão. Nós trabalhamos, os outros são vagabundos que ficam se aproveitando de mamatas, né? E esse foi o discurso com o qual o Bolsonaro se elegeu. Então, até hoje usa, né? Nós estamos vendo a quantidade de mamatas que existem no governo dele e não faz a mínima diferença, porque discursivamente ele repete essa mesma argumentação do nazismo e do fascismo. Nós, na direita, trabalhamos, o resto só quer mamata. Percebe que isso não é novo, esse discurso é de 1941. Tá? Então, para quem conhece o nazifascismo, quem conhece, quem está vendo o Bolsonaro desde o início da campanha, o discurso do Alvim, agora, do secretário da Cultura, não é absolutamente nem um pouco diferente do que nós estamos ouvindo desde o início. Tá? Olha aqui, ó, vamos a outro. Lá em 1941, de novo, no diário dele, né? O grande problema do nosso sistema penal é a importância exagerada para a sentença. Punição corporal seria geralmente muito melhor do que a prisão. A prisão é apenas um curso para ensinar a arte de cometer crimes. Isso aqui é o Hitler em agosto de 41, gente. Nota, ele está de novo dizendo, o sistema jurídico não funciona, ele passa a mão em gente, bandido bom e bandido morto. Nós temos que matar essas pessoas, porque eles ficam ali no nosso dinheiro, presos, vivendo uma maravilha. Toda essa ladainha que nós ouvimos no governo Bolsonaro está aqui muito claramente colocada. É só você parar para pensar um pouquinho. Esse é o discurso que o Bolsonaro trouxe como novidade. Esse discurso já existe há muito tempo, foi clássico dentro das estruturas nazistas e fascistas, tá? Olha lá, ó, aproximadamente de novo o Adolf Hitler,
em setembro de 41. Aproximadamente 2.000 pessoas na Alemanha desaparecem todos os anos, vítimas de maníacos homicidas. É sabido que os advogados cuidam com muito cuidado de aplicar apenas leves penalidades aos criminosos. E essas criaturas subhumanas são o fermento que enfraquece o nosso Estado. Eu não faço distinção entre eles e os comunistas que povoam os nossos campos de prisioneiros. Percebe, de novo, o argumento, primeiro, contra o direito de defesa dos cidadãos, aliando, né, pegando uma questão central, que era realmente a violência urbana que existia na Alemanha na época, colocando essa violência como responsabilidade de um grupo de pessoas, os maníacos homicidas, que ele não cita muito bem quem é, e a partir daí todo mundo que é acusado de maníaco e homicida não merece sequer defesa. E, inclusive, olha como os advogados aqui são criminalizados pelo Hitler lá em 41. Ele vai criar toda uma estrutura de modificação, toda uma modificação na estrutura penal e jurídica da Alemanha para que os processos ficassem extremamente rápidos e que não se pudesse fazer nenhum tipo de contestação. O objetivo de um sistema autoritário é exatamente esse, que ele tenha sempre a palavra final sobre todos os assuntos. Aqui fica muito clara a associação que se faz entre os maníacos homicidas e os comunistas, como ele faz aqui, né? E ele já coloca claramente aqui, ó, os comunistas que povoam os nossos campos de prisioneiros. Quer dizer, está faltando muito pouco para que se construa no Brasil, para que nós cheguemos no Brasil a construir espaços para que as pessoas que sejam nominadas por esse governo como não queridas sejam presas lá. Assim como na Alemanha, assim como no período militar brasileiro, isso vai ser escrito nos jornais, e uma grande parte da população vai dizer, não, é isso mesmo que tem que ser feito, tem que botar esses vagabundos tudo preso. Essa é a entrada do fascismo, essa é a entrada do nazismo. Nós já estamos nela há algum tempo, né? Vamos adiante, olha aqui, ó. Foto do Adolf Hitler, ele aqui no cantinho, se você olhar, tá aqui o narizinho, o bigodinho dele, né? Em 1933, ele fazendo foto numa casa de campo dele, bastante pobre, né? Você vai olhar as pessoas todas vestidas de uma forma muito normal, ele numa cena popular, né? Se mostrando assim, eu sou pai. É importante essa iconografia, esses símbolos, essa fotografia, sempre dialogando com a população de classe média e até com a população de classe baixa, dizendo, não, ele não é da elite, ele não é um empresário, isso faz parte da consolidação da legitimidade do regime, né? Olha lá, em março de 1919, isso é uma coisa interessante, as pessoas dizem, não, mas isso não vai acontecer no Brasil, então eu vou mostrar para vocês como vocês vão se apavorar, né? Em março de 1919, as pessoas que formaram o Partido Fascista eram apenas 188. Está aí a foto dos presentes na época para a construção do primeiro partido fascista na Itália, o Faccio del Combattimento, né? A imensa maioria dessas pessoas era de formadores desse partido, era de militares reformados e veteranos de guerra. Há, obviamente, uma indignação muito grande desses caras que voltam da guerra, né, por encontrarem uma sociedade em que as coisas não sejam resolvidas na base da violência e da bala, na medida em que eles se viam, oriundos, né, retornando da guerra, como os indivíduos que efetivamente tinham sobrevivido à grande calamidade. Então, esse partido de extrema-direita é formado por uma imensa maioria de militares. E é o que a gente está vendo hoje no PSL, por exemplo, e a gente está vendo hoje na política brasileira como um todo. Anota eu quero só que você pare um pouco para ouvir o número, 188 pessoas. 188 pessoas. Eu vou te mostrar já quanto isso significava na Itália. Olha lá, em 1922, aqui é em 1919, 3 anos depois, aqueles 188 pessoas se transformaram em 30 mil pessoas. Em 1922, na marcha sobre Roma, que aqui está o Mussolini, vocês vão encontrar a cabecinha dele ali, Gerardinha, marchando em direção a Roma, para pressionar o rei Vítor Emanuel a expurgar os comunistas da Itália, né? Então eles fazem uma marcha de 30 mil pessoas. Pode parecer para ti que 30 mil pessoas é muito, mas a população da Itália em 1922 era em torno de 40 milhões de pessoas. Então, 40 milhões de pessoas, qual é a significação desses 30 mil marchando? Nada, absolutamente nada. Em termos eleitorais, coisa alguma. Mas isso é o fascismo. O fascismo e o nazismo, eles se colocam parecendo que são muito mais do que realmente são. Porque eles contam com o silêncio conivente ou o silêncio medroso de uma certa quantidade de pessoas e até algumas autoridades, né? Então você vê esse processo crescendo. 3 anos depois eram 30 mil. Ainda não significam absolutamente nada, mas em termos administrativos, em termos eleitorais. Mas olha o que vai acontecer agora, né? Em fevereiro de 23, o partido de Mussolini elegeu apenas 35 deputados no total de 535 da Câmara Italiana. Então, o número total é de 535. Mas olha o que vai acontecer agora. Em abril, veja bem, em pouco mais de um ano,
o Partido Fascista elegeu 375 deputados dos 535 da Câmara Italiana. Agora, claro, as eleições foram marcadas por fraudes, violência, intimidação, corrupção, e apenas 7,5 milhões de pessoas votaram, num total de quase 12 milhões e meio que estavam aptas a votar. Então perceba, lá como aqui no Brasil, também houve manipulação das eleições para que nós chegássemos a essa conformação de poderes, num regime autoritário de forma imediata, né? Legitimado pelo processo da eleição, mas uma eleição fraudada, como nós estamos vendo por aqui. Basta você olhar como foi a eleição de 2018, se você vê o principal líder da oposição preso, não podendo concorrer, e você vê quem fez isso depois virou ministro. Então, você começa a juntar os pontinhos e consegue perceber que nós já estamos nesse processo há muito tempo. Não é agora a fala do ministro Alvim que faz diferença, né? Olha lá, o lema do fascismo, ali está o Mussolini na frente, aquele ali é o lema mais clássico do fascismo: acreditar, obedecer e combater, né? O termo acreditar, credere, né, vai também ser utilizado na língua italiana também como fé, né? Acreditar não só no sentido de acreditar civilmente, eu acredito na pessoa, mas como ter fé em, né? Ter fé em. Portanto, a questão religiosa, embora o Mussolini fosse ateu, a questão religiosa foi muito utilizada pelo regime fascista em todo momento. O apoio da Igreja Católica foi, em vários momentos, essencial. Como a gente está vendo aqui agora no Brasil, né? Sem o apoio desses evangélicos neopentecostais e essa teologia do lucro, né? Que você tem segundo as palavras mais recentes, né, que o Espírito Santo não quer palmas nem nada, ele quer que você bata no bolso para pagar as contas da igreja, né, enquanto você não tem dinheiro para pagar nada. Então, isso não é novo, isso já existe, já foi colocado como vocês estão vendo aqui, né? Nós está faltando muito pouco para que nós consigamos usar um lema desses. Inclusive, eu acho que se alguém chegar numa reunião para o Bolsonaro e dizer exatamente esse lema aqui, é capaz dele achar bonito, legal e mandar colocar, né? Então, esse aqui é um gráfico que eu fiz para o livro que está sendo feito, tá? A gente vai lançar um livro sobre o fascismo já, e olha que interessante. Esse aqui são as votações na Alemanha do entreguerras, tá? Aqui eu coloquei as votações do Partido Comunista e do Partido Socialista em vermelho, que é essa linha vermelha aqui, tá? A linha dos partidos de centro na Alemanha, ou os partidos liberais, que eram uma grande quantidade, existiam partidos regionais e alguns nacionais, ela está em verde, né? A linha dos conservadores, que vamos dizer assim, é uma direita civilizada, né? Uma direita civilizada. A linha dos conservadores ela está em amarelo e a linha preta é a linha do crescimento do Partido Nacional Socialista Alemão, né? Eu quero que vocês vejam aqui embaixo tá os anos das eleições: 1920, 1919, 1920, 1924 a primeira eleição, depois a segunda, em 28, 30, 31, 32, 33 e 33.1 e 33.2. Então, eu coloquei no gráfico para vocês darem uma olhadinha em como isso funciona. Eu quero que vocês vejam o seguinte, olha, quem realmente faz oposição ao regime, nesse momento aqui, ó, em 19, nós temos uma oposição entre os liberais e a esquerda, percebe? E aí, em 24, a esquerda já tem vantagem sobre os liberais. E é exatamente o momento em que uma parcela da população, vendo o crescimento da esquerda, se joga desesperadamente já nos regimes nazifascistas, né? E aí nós vamos ver a esquerda crescendo, vocês vão ver aqui, né? Crescendo, chegando a quase 40% do total de votos, percebe isso, né? Enquanto que o partido nazifascista tinha lá menos de 2%, 1%. Né? E é a partir da eleição de 28 para 30 que você tem o crescimento estrondoso do nazifascismo. Como é que se explica isso, gente? São duas explicações essenciais. A primeira é a crise de 29. Os sistemas autoritários não conseguem se reproduzir se não há uma forte crise econômica a pressionar os cidadãos. O que a crise econômica faz? Ela joga os cidadãos uns contra os outros. Nós estamos todos lutando hoje por, vamos dizer assim, pela possibilidade ou a necessidade de subsistência. Então você vai lutar pelo seu emprego, você vai, né, hoje eles chamam de empreendedorismo, mas na realidade é uma batalha mesmo, né?
e as pessoas começam a se ver como inimigas. Então o imigrante é inimigo, o vizinho é inimigo, a pessoa de cor é inimiga, então o negro que está ali ele é inimigo, mas o índio também é, né? O japonês que também vai ser inimigo. Então todo mundo que difere de mim e está lutando pelos mesmos recursos materiais dos quais eu necessito para viver se tornam inimigos. E aí você começa a rachar a sociedade. Então hoje os jornais dizem assim, estamos num país dividido, né? A polarização do país, mas a polarização do país não é em função da política. A polarização do país é em função da crise econômica que nós estamos vivendo, que a gente pode em outro vídeo até discutir as razões dela, mas efetivamente eu quero que você perceba isso, eu quero que você veja isso. Então, primeira explicação para o crescimento do regime nazi-fascista, das votações do regime nazi-fascista, veja, aqui são as votações, né? É a crise de 29. A segunda coisa é porque há um reconhecimento tanto do centro, dos liberais, quanto dos conservadores, de que eles vinham perdendo terreno, porque quando a crise econômica acontece, o discurso da esquerda se torna palatável, se torna real, porque as pessoas conseguem se dar conta daquilo que os líderes de esquerda dizem. Olha, se destruir a legislação trabalhista, as pessoas vão começar a receber menos, nós vamos entrar em mais crise. Daqui a pouquinho as pequenas empresas vão começar a falir, não tem mais dinheiro. Né? Os economistas chamaram atenção para isso quando houve o teto dos gastos no Brasil. Isso vai provocar uma crise em sequência. As pessoas, não vai, é só para limitar. Está tudo acontecendo. Então os discursos de esquerda começam a ficar muito claros na cabeça das pessoas. E aí os liberais e os conservadores deixam na cena política para o crescimento do partido nazifascista. Percebe? Eles engrossam, literalmente eles engrossam as fileiras do nazifascismo, que por algum momento ali em 32, 33 rivaliza com a esquerda, percebe? E aí depois simplesmente eles vão dar um golpe e as eleições de 33-2, que vocês estão vendo aqui com quase 90% para o partido nazifascista, foi só uma eleição de legitimação. O Hitler vai perguntar assim, vocês querem que nós sejamos o grande partido que vai levar a Alemanha? E as pessoas diziam sim ou não, e quem não fosse votar não fazia nenhuma discussão. Essa última eleição aqui ela já é uma eleição claramente não democrática, né? Então eu quero que vocês vejam exatamente essa subida e guardem isso na cabeça, né? Na Itália, nós tínhamos lá 188 pessoas que iniciaram o partido. 4 anos depois, 3 anos depois, eram 30 mil caminhando nas ruas. Depois eram 375 cadeiras no Congresso. Esse processo de escalada, naquela época, se deve essencialmente a duas coisas, né? A necessidade de luta contra o estrangeiro, que nós tínhamos saindo lá de uma guerra, e os italianos se viram prejudicados no final dessa guerra, né? Mas também a criação do rádio. O rádio, na época, fez uma coisa muito interessante, que era dar voz a uma série de pessoas que não seriam ouvidas pelos meios tradicionais da época, que eram os jornais, né? Então todo mundo saiu falando o que bem entendia. Exatamente o que as redes sociais fazem hoje. Quer dizer, não faz diferença se quem está falando é um blogueiro, se é um professor doutor, se é um líder de extrema-direita, um líder de extrema-esquerda. Essa informação está disponível na internet e cada um, teoricamente, escolheria. A gente sabe que não é verdade. Há todo um processo financeiro, econômico, para fazer com que determinadas informações cheguem a determinadas pessoas. O algoritmo das redes sociais ele não é neutro, mas as redes sociais jogam hoje no Brasil e no mundo o mesmo papel que o rádio jogou lá na década de 30 para o crescimento desses regimes ditatoriais. Então, assim, gente, eu quero só que, para a gente terminar aqui, que vocês leiam uma manifestação do Antônio Gramsci, um dos primeiros líderes de esquerda que se embateu contra o fascismo, que está acontecendo no momento dele, né? Ele vai escrever esse artigo no jornal L'Ordine Nuovo, tá? Em 1921. Olha que interessante o texto dele, vê se não é exatamente o que acontece hoje no Brasil. O fascismo apresentou-se como antipartidário, abriu as portas a todos os candidatos, deu lugar com sua promessa de impunidade a uma multidão deslocada para cobrir o dilúvio selvagem das paixões, com um idealismo político vago e nebuloso, de ódios, de desejos. O fascismo tornou-se assim um fato de costume, identificou-se com a psicologia bárbara e antissocial de alguns estratos do povo italiano. Para entender todo o significado dessas declarações, basta lembrar que a Itália tinha a primazia por assassinatos e massacres. A Itália é o país em que as mães educam os seus filhos com cascudos na cabeça, é o país em que as gerações jovens são menos respeitadas e protegidas, que em algumas regiões italianas parecia natural, até alguns anos atrás, colocar um focinho nos apanhadores de uvas para que eles não comessem, que os caras viessem comer uvas. Que em algumas regiões
algumas regiões os proprietários trancavam seus funcionários nos estábulos quando voltavam do trabalho para impedir reuniões e frequência escolar noturna. A crueldade e a ausência de simpatia são duas características peculiares do povo italiano, passando do sentimento infantil à ferocidade mais brutal e sangrenta, da raiva apaixonada à fria contemplação do mal alheio. Veja se o que o Gramsci não está falando não é exatamente o Brasil de hoje. O Bolsonaro fala diretamente com um grupo de pessoas na nossa sociedade que realmente acredita em tudo isso, né? Acredita que tem que se botar focinheira nas pessoas para as pessoas não comerem, acredita que tem que se espancar os filhos para ensinar, acredita que os mais novos têm que calar a boca e respeitar. Você percebe toda essa construção mostrando que o fascismo ele é um pouco também cultural, um pouco social, além de só político, por isso nós chamamos ele de uma questão complexa, né? E aqui o Gramsci dá muito claramente os caminhos para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, gente, assim, ó, para a gente terminar, não é agora que o Bolsonaro passou dos limites. Quem conhece a estrutura do fascismo, quem conhece o que está acontecendo, sabe que isso já passou dos limites há muito tempo. Quem está falando aqui é o professor Fernando Horta. Eu sou doutor em História das Relações Internacionais, historiador. Eu espero que esse vídeo sirva para você abrir um pouquinho, conhecer um pouquinho, abrir um pouquinho a sua cabeça, conhecer um pouquinho do que está acontecendo no Brasil e não permitir que nós cheguemos aonde se chegou no século XX. Porque se isso sair do controle só um pouquinho do que já está, talvez nós não consigamos fazer voltar aos nossos processos civilizacionais mais comuns, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais.